Nós vamos viver agora, talvez a primeira grande crise da história da humanidade, onde uma narrativa completamente absurda, criar inteligência em silício, não em silicone, em silício, pode levar a economia mundial para o fundo do poço, num nível nunca antes visto, entendeu? Porque os caras prometeram. Isso é curioso, porque um cara que vocês conhecem bem, um tal de Jung, dizia o seguinte: o grande drama do ser humano é dominar o seu inconsciente, as suas fantasias de poder, de violência, de crueldade. E de certa maneira, quando eu li esse trecho outro dia... Só uma coisinha, o Fábio, que trabalha aqui com a gente, que é palmeirense também, falou para avisar para você que tá 1-0 pro Palmeiras. Tá? Graças ao bom Deus, tem um palmeirense que me aliviou a tensão. Aqui. Tá bom. Ele mandou aqui no grupo. Aqui, não, eu já fiz coisas do Arco da Velha com esse... Um dia eu tava no voo, o voo mas inaugural... Não perde a linha do pensamento. Não, mas essa eu preciso contar, porque essa é demais. O meu grande amigo, Oscar Ulisses, narrador da... Conheço. Né? Bom, um dia eu peguei um voo, o primeiro Dreamliner, saindo de Seul para Munique, no meio da madrugada, né? E tava tendo um jogo do Palmeiras, e tinha internet muito boa no avião. Eu pus meu fone de ouvido Oscar Ulisses narrando o jogo do Palmeiras na business class do voo, porque eu tinha um monte de milha, consegui fazer o upgrade. 3 da manhã, o Palmeiras faz o gol, eu dou um berro. O quê? Eu acordei metade do avião. Aí veio a aeromoça, o senhor tá bem? O senhor tá bem? Eu falei, não, eu tô ótimo, meu time acabou de marcar um gol. Pensei que você ia inventar, não, tive um pesadelo aqui, acordei de repente. Se você visse a cara dos coreanos olhando pra mim... Ninguém entendendo nada, 3 horas da manhã, esse maluco tá gritando aí, cara. Mas foi um mega berro. Não, eu gritei do jeito... Né? Gol! Como se estivesse no estádio. Não, como se estivesse lá. Eu conto essa história, eu contei essa história para os Oscar Ulisses. Ele falou, vou pôr uma medalha no peito, acordei todo o avião. Né? Então, muito obrigado a ele. Muito obrigado. Mas vamos voltar então à linha. Não, então o que eu estava falando, o que o Jung fala, que é muito interessante, o Carl Jung, né? Que o grande drama do ser humano foi conseguir dominar o seu inconsciente racionalmente, criar uma forma de racionalmente pôr para baixo todos os atavismos, todos os arquétipos de poder, de dominação, de violência, né? Do inimigo, o arquétipo do inimigo, né? Que vem desde a pré-história e tal. Só que aí eu comecei a pensar, o que está acontecendo no mundo atual é que 7 ou 8 caras não conseguiram controlar isso. E isso tomou conta E como eles têm um poder de persuasão muito grande, se comunicam muito bem, têm dinheiro, né? Eles começaram a convencer milhões de pessoas que a visão de mundo deles é inevitável, não são altos, mas fala isso, a inteligência artificial é inevitável. Ele fala isso? Não, fala, todo processo. Inevitável, é questão de tempo. Parece os Borgs, lembra? Putz. Resistance is futile. It's futile, eu adorava essa parte, né? Porque coloca aí a foto do Picard. Não, isso é antes do Picard. Isso vem do Capitão Kirk, Kirk, meu Deus. O grande Leonard Nimoy, o Mr. Spock. Sei. Né? Os Borg chegavam, resistance is futile. Você vai ser assimilado. You are going to be assimilated. E o Mr. Spock dizia, no way. O cara era de Vulcan, né? Eu não consigo fazer isso. É geneticamente determinado. Aí tem uma foto do Spock fazendo assim e o pessoal falando, não brinque com Super Bonder. Não, mas tinha na Califórnia. Que é paz e prosperidade, na Califórnia, 40 anos. Eu cheguei nos Estados Unidos, nunca tinha visto um episódio do Star Trek velho em inglês, né? Cheguei no final a gente tá acostumado com a voz. Com a voz dos caras. Então, a primeira coisa que eu fiz foi achar. Antigamente não tinha YouTube, nada disso. Na televisão, no meio da madrugada, tinha os canais. Isso, do William Shatner e do Leonard Nimoy. Né? Aí um dia, meu filho, que era pequenininho, chega e vai, pai, o que você tá fazendo? Eu tô falando, assistindo Star Trek. Ele olha pra mim, you are sick. 3 da manhã, né? Só pra poder ouvir os caras. Eu gostava demais. Não, eu adorava. Mas enfim, o que aconteceu? Os caras tiraram da cabeça deles essa fantasia dessa pirâmide, né? Que chama nos Estados Unidos, chama Ponzi. Esquema Ponzi. Esquema Ponzi. Ponzi Scheme. Que começou na Itália. Foi o cara que originou essa ideia, né? O Ponzi. Olha lá. Esse mesmo, esses são os Borgs.
Só que não tem nem comparação. Né? A clássica, Kirk, né? O Capitão Kirk é imbatível, né? Ele tá vivo. Ele ia lutar com os aliens na porrada, né? Na mão. Os caras tinham um laser phaser e o cara ia na porrada mesmo. Não, mas eu pensava isso, você chega do outro lado do universo, você entra numa nova galáxia, cai num planeta alienígena e você sai na mão com os caras. Na mão, cara. E aquelas lutas mal feitas, né? E era sensacional porque era no meio da Guerra Fria, certo? Verdade. O Leonard Nimoy é descendente de russo. Ah, é? A família dele é russa. E tinha o Mr. Sulu, né? Então era quase que uma... O Chekhov era o russo do piloto, copiloto, né? Então, você tinha quase que uma ONU ali, né? Sim, e foi feito de propósito. Foi feito de propósito. Foi o primeiro beijo interracial da televisão, Exato. Né? Não, foi um choque. Nos Imagino Estados Unidos na época. foi, né? Mas foi chocante, né? Eles nunca tinham vindo no carnaval no Brasil, então Exato. não tinha a menor ideia. Mas, veja, tudo que a gente viu nos anos 60 de bad science fiction está acontecendo agora. Esses caras assistiram esses filmes, eu imagino isso. Claro, né? claro. Ficou no inconsciente. Isso, ficou no inconsciente deles e eles falaram, não, eu quero ser imperador do mundo. Eu quero, né, o Sam Altman. Não, e o Peter Thiel botou o nome da empresa dele, Palantir, que é do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Que é aquela esfera mágica lá que... Não, e Com certeza eles ficam vendo essas ficções. Eles ficam vendo esses baratos, esse barato internaliza. Claro. E faz com que essas arquétipos mesmo, né? Essas visões de dominação, de alpha monkey, né? Saem para fora e como eles têm muito dinheiro e tem muita, né? A gente conversou isso a semana passada. A OpenAI no último trimestre perdeu 14 bilhões. Que startup no mundo perde 14 bilhões em 3 meses e continua funcionando? Não, e ele foi questionado por um investidor da OpenAI sobre esse número, que ele tinha o planejamento de investir 1,4 trilhão. Isso. E aí o investidor perguntou para ele, mas como que você vai investir 1,4 trilhão se você teve 14 bilhões? Aí ele não respondeu, ele atacou o investidor. Ele atacou, ele falou, se você quiser vender suas ações, eu compro de você as suas ações. Ou seja, eles jogam com esse barato nos Estados Unidos, que se perpetuou no mundo, né? Que se você é esse cara, né, carismático, fala bem, você é capaz de fazer qualquer coisa. Você é capaz de desafiar as leis da física. E eles não pensaram, acho que o termo correto é nas externalidades, né, de que você construir data centers pelos Estados Unidos, você precisa 10 vezes, 30 vezes a quantidade de energia do grid americano atual. Água para refrigerar. A última vez, a água também, água potável, a propósito. Tem que ser potável, porque senão você pode destruir as GPUs. Sério? Não é água não é qualquer água. Não é qualquer água, não. Por isso que está causando o maior fuá lá nos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, até 2030 e poucos, 2035, os Estados Unidos precisaria pôr uma Califórnia de produção de energia a mais no grid americano, que é caindo aos pedaços, para suportar os data centers que eles estão planejando. Não tem como. É literalmente impossível, tá? Só que falar é fácil, né? Você cria essas fantasias, os americanos não... Vamos até não sei que anos criar mais não sei quanto data center e não fala como, né? Você fala na TV que você precisa de 10 gigawatts, ninguém entende nada do que você está falando. Ninguém tem a menor noção. São coisas que, assim, um investimento monstruoso que não vai dar retorno, né? O ROI, né? Não tem o retorno do investimento, né? E outra coisa... Por que tanta gente investe sabendo que não... Cara, eu tava lendo um artigo do... Engraçado, o Peter Thiel tá em todas. Esse cara, o Michael Green, é um gestor de um fundo que chama Simplify Asset Management. Depois eu vi o artigo dele, ele foi gestor do Thiel Macro, que era do Peter Thiel. Que era a empresa dele. Que fazia a gestão do capital do Peter Thiel da Palantir. E nesse artigo dele, que eu acho interessante, na década de 90, meados da década de 90, no mercado financeiro como um todo, 85% da gestão era ativa. É o que no mercado a gente chama de stock pickers, né? O cara escolhe, analisa as ações e tal. Hoje já está em 55% de todo o dinheiro que circula no mercado financeiro é de uma gestão passiva. E aí o professor vai entender o raciocínio dele lá, que eu li, vi as fórmulas e faz muito sentido. Ele está falando que vai existir um momento que se chegar próximo de 80% que for de gestão passiva, o mercado vai deixar de existir. Sim. Porque
tem vários problemas aí, tem vários conhecimentos aí, inclusive que a gente estava comentando de demografia, né? Porque a gestão passiva, o que é a gestão passiva? Você vai lá e depositou R$1 milhão. Esse R$1 milhão vai numa ETF, num fundo de índice do Standard Poor's 500, e eles compram exatamente a composição da carteira do Standard Poor's 500. É uma gestão passiva, o cara não fica escolhendo ações, ele vai. Aqui no Brasil também tem isso com o índice Bovespa. Então ele está dizendo que já passou de 55%, que é de gestão passiva. Então o dinheiro entrou, compra. O dinheiro entrou, compra. Então ele falou que quando chegar próximo de 80%, o mercado não vai funcionar, porque na gestão passiva você precisa da contraparte de alguém fazendo uma compra ativa. Então ele não pode ter um vendedor passivo do outro lado, ele tem que ter um vendedor ativo, senão você não acha comprador, né? Se você tiver só a gestão passiva. E aí ele estava mostrando que, além de tudo isso, o que ajuda a inflar a bolha de internet, de inteligência artificial, é justamente essa parte da gestão passiva. Porque ele provou lá isso na realidade o mercado sabe disso, tá? O impacto que existe no preço das ações depende muito do que ela representa no índice Standard Poor's 500, esse estudo ele fez lá nos Estados Unidos, e da volatilidade dessa ação. Então ele tem uma fórmula lá que o impacto é igual à volatilidade da ação em relação ao mercado vezes a raiz quadrada da quantidade sobre o volume total negociado. E ele provou que a Vanguard, ela movimenta quase 1 bilhão, só esse fundo, no total ele movimenta mais de 1 bilhão por dia no Standard Poor's 500. Então toda vez que ele faz um aporte por dia de 1 bilhão, esse 1 bilhão para a ação mais valorizada, acho que ele fez isso em setembro, outubro, na época era a Apple, hoje é a Nvidia. Né? A ação que tem a maior representatividade. Vale 2 PIBs do Brasil. No Standard Poor's 500. 4 trilhões então ele falou, de dólares. De cada 1 bilhão que entra, 70 milhões vai para, na época, a Apple, e aí ele pega a última lá das 500, vai 100 mil para a última. Então a primeira e a última do 500. É 700 vezes mais que vai para a empresa maior. Só que quando ele fala que a liquidez, na realidade, depende da ordem e do volume da ordem em relação à volatilidade da ação. Sim. Mas aí você matou. Que ele fala que tem um impacto muito grande, e aí ele provou ao longo do ano, que toda vez que entra, mesmo de forma passiva, ele impulsiona essa ação maior 23 vezes mais do que a menor.